tem que ter essa ação de trazer os jovens e as crianças para poder fazer com que elas já vão se integrando no processo, né? Mas feliz de estar com vocês aqui. Eu acho que a Letícia vai inventar umas modas bem bacana aí, né, Lê? E a gente vai estar junto aí, né? E eu queria, como eu dei uma missão para ela, a gente precisava fundar um Interact em cada uma das cidades que a gente tem. E só são 19 cidades, viu, Letícia? Falta um pouco ainda, né? Mas bora lá, vamos lá fazer essa energia aí. Pouquinho, coisa pouca. É isso mesmo, bora lá. Bora. É, André, quer dar alguma palavrinha, falar alguma coisa antes de começar? Ah, não, então, primeiro eu quero, né, boa noite a todos, governador, Josi, Márcia, aí, nossa equipe de novas gerações, né, Ale, Leandro aí, familiar, vizinho, tudo junto, todo mundo do Interact. Primeiro, fico muito feliz de ver aqui um evento desse tamanho, né? Voltando aí o Interact a fazer grandes movimentos, né? Com bastante gente envolvida e de vários formatos, que aí dá para agradar bastante ali. O pessoal gosta mais do online, o pessoal gosta mais do presencial, né? Então o Interact tem muito esse dinamismo, né? Então a lei está trazendo essa ideia aí que vai trazer isso para o Interact. Então todo mundo que está aqui participante passa a ser um divulgador dessas ações que a lei vai trazer, né? E motivar os clubes, né? Quanto mais a gente tiver trabalho para fazer, o tema aqui é de DQA, né? Então, para o Interactiano ficar no Interact, ele tem que ter coisas para fazer. Se ele vier só para ficar numa reunião, ficar só batendo papo, ele vai fazer outra coisa. Ele vai jogar videogame, vai jogar Roblox. O Leonardo joga Roblox, eu acho ainda, né? Leonardo, não sei. O Leandro joga Minecraft, ele é de outra geração, né? Então tem que ter coisas para fazer. Então ações como essa vão motivar mais os seus associados. Então, e aí como o Pirola falou, trazer outros amigos, né? Vocês têm bastante amigo em escola. Eu sei que a época às vezes está difícil, né? Tem muitos compromissos fora Interact, né? Mas dá para arrumar um pouquinho, né? Uma hora da sua semana, uma hora dos seus 15 dias para olhar um pouco para o Interact, que vocês que estão aqui, estão vivendo esse momento, sabem o quanto que isso vai agregar para a vida de vocês lá na frente, né? Então, sempre importante ali convidar. Às vezes a gente fala, ah, não, mas aquele nosso amigo não tem perfil. Acho que ele não tem muito perfil. Faz ele experimentar, faz ele conhecer. Às vezes o perfil dele é diferente do seu, mas ele também tem um perfil para o Interact, né? Então, convide as pessoas e aproveite esse momento, tá? Então, desde já quero deixar aqui os parabéns para Letícia. E para Josi, né? Também tá aí envolvidona. Muito obrigada. E pegando ela de surpresa, quer falar alguma coisa, Josi? Não, só quero agradecer a presença de todos aí, saber que essa é uma missão nova, todo mundo sabia que para mim era. Foi corrido aí o primeiro semestre, mas a gente vai tirar o atraso, prometo, né? E eu estou aí à disposição. O governador vibra, mas fala para ele que eu preciso de 2 minutos para o Interact. É, mas a gente está junto aí, vamos correr atrás, que tá as ideias da lei aí vem para a gente tirar um pouquinho do atraso aí do que está acontecendo. E aproveitando aí, em especial aí, agradecer a Márcia, que está sempre com a gente, sempre num apoio total, que a Márcia está dando aí para a garotada, tá? Então vamos lá, Lê. Vamos para frente que tem muita coisa para fazer. É isso. Gente, um recado. Aproveitem muito, não só o que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje, mas tudo que vem por aí. Tirem proveito de tudo que vocês vão ver, que vocês vão presenciar. Então, é isso, que no final vocês tenham crescido bastante, enfim. Vou apresentar nosso palestrante do dia, a Leandro. Me corrija se eu estou errada, mas você cuida do DQA do Rotary, é isso? Eu faço parte da equipe, né? Quem cuida, o chair da comissão é o nosso ex-governador Ciro Soldani. Eu faço parte da equipe, junto com outros dois companheiros, e estou à frente da comissão de novos clubes dentro do DQA. Mas a gente cuida de tudo dentro do DQA, né? A gente tem uma comissão bem participativa e todos atuantes. Você já foi rotaractiano e agora é rotariano. Você foi interactiano? Não, né? Não cheguei a ser interactiano, mas fui rotaractiano, fui presidente do Rotaract Clube de Santos, fui representante distrital, ano rotário 2016, 2017,
e hoje, já há alguns aninhos, estou no Rotary Clube de Santos. Eu tenho uma experiência aí com a juventude, né? Idoso, né? Idoso, idoso. Nossa. Mas é isso, a palavra para você e aí você nos guia a partir de agora. Maravilha! Uma ótima noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Lê. Um prazer estar aqui e falar com vocês todos. Agradeço a presença do nosso governador Pirola, que eu sei que vai ter que sair já já, mas muito importante prestigiar e estar aqui, né, apoiando o Interact. E claro, né, os amigos e companheiros também, Josi, André, Márcia, Alexandre, e especialmente todos os interactianos aqui presentes. A Lê me deu um desafio de bater um papo com vocês sobre DQA, né? Então eu vou falar algumas coisas. Eu tenho uma apresentação, mas eu não vou me pautar pela apresentação, eu vou mais bater esse papo, eu quero mais que vocês me vejam. Mas se puder, Lê, me colocar como co-host para eu compartilhar em alguns momentos a tela, eu compartilho aqui também e mostro algumas coisas para nortear aí com vocês, tá? Bom, mas começando. A primeira coisa do DQA, gente, é a gente parar e fazer uma primeira pergunta, cada um de vocês para si próprio. O que que fez vocês entrarem no Interact? E depois do que fez vocês entrarem no Interact, a gente vai chegar na pergunta o que fez e faz vocês permanecerem. Então, essa é a primeira questão que vocês têm que refletir. Vocês mesmos precisam responder para vocês e depois para os companheiros de vocês essa pergunta, né? Por que que vocês vieram? E aí costuma, quando a gente faz essa pergunta, vem várias coisas, né? Ah, vem porque alguém me indicou, meu pai é rotariano, meu amigo fazia parte, eu queria, eu gostava e queria fazer projeto. Olha, eu vi alguém fazendo alguma coisa e me interessei. Então, reflitam para vocês e pensem todas essas questões, né? O que que trouxe, e aí depois, principalmente, o que que faz vocês ficarem. E aí é importante a gente lembrar que o que traz vocês para o Interact não é o estatuto, não são as regras, não são as reuniões chatas e burocráticas que vocês fazem de vez em quando. Mas vocês entram porque alguma coisa, seja alguém que indicou, alguma coisa que brilhou os olhos de vocês e fez com que vocês quisessem entrar nesse universo, entrar para essa grande organização que é toda a família Rotária, né? Especialmente o Interact aí na fase de vocês, mas vocês entram para fazer sentido, né? E aí esse sentido tem melhores amizades, tem desenvolvimento de liderança, tem ação, tem impacto na sociedade, seja por diversão, por relacionamentos novos, seja por pertencer a um grupo, né, fazer novas amizades. Então, são tudo aquilo que o Interact oferece e que isso precisa contagiar, né, transbordar, fazer com que vocês consigam realmente dar essa oportunidade para outras pessoas, né? E aí a gente vai falar de DQA e aí a gente começa a dividir aí em basicamente quatro áreas, tá? Mais do que desenvolver no sentido de só trazer gente nova, que é importantíssimo e é um dos grandes pilares, mas a gente tem o primeiro pilar, que é o pilar da atração, né? Então, como é que a gente vai atrair novas pessoas? Aí a gente tem o pilar da integração, não adianta só atrair, eu tenho que atrair e de fato integrar essas pessoas com as demais. Eu vou engajar essas pessoas dentro do clube e vou reter as pessoas. Não adianta nada trazer, integrar, deixar ali engajado um tempo e depois perder essas pessoas. É um dos grandes desafios que a gente tem, e isso não é só para vocês, não. Em Rotary a gente passa por todas essas questões também, né? A dificuldade de retenção, a gente sabe que a gente tem ali um número grande de pessoas que entram em Rotary, mas saem logo, e aí saem e entram outros. E a gente tem sempre essa dificuldade, né? Como é que a gente mantém, como é que a gente faz com que essas pessoas que entrem realmente estejam engajadas, participem, mas fiquem, queiram fincar raízes. E aí vocês, num momento muito especial, porque vocês estão ali num momento dentro da família Rotária, num momento de
transição. E às vezes, muitas vezes, momento de entrada, né? Porque hoje a gente ainda tem poucos Rotary Kids dentro do nosso distrito, então a maioria dos jovens descobrem a família rotária pelo Interact. Então vocês são uma grande porta de entrada, e o objetivo é atrair pessoas, integrar essas pessoas, engajá-los e aí trabalhar a retenção para que dê continuidade e aí passem diretamente do Interact e sigam para o Rotaract. E aí do Rotaract sigam para o Rotary. E aí, como o governador falou, é um jovem ali do Kids ou um jovem interactiano, daqui a alguns anos vai estar lá na posição dele como governador do distrito. Então a gente precisa e deve ter essa sequência, e vocês podem, inclusive, almejar crescer e seguir na família rotária, e daqui a alguns anos, por que não ser governador, por que não virar diretor de RI, presidente de Rotary Internacional, né? O céu não há limites para vocês sonharem. Então, pensem nisso e tragam pessoas novas para ter essa oportunidade. E aí, quando a gente vai falar de atração, vocês são jovens, né? Vocês estão nessa fase do Interact. E o que que é aquilo que o interactiano, que esses jovens nessa faixa de idade hoje buscam? Quem são esses jovens interactianos ou possíveis interactianos? E aí façam esse exercício. Que motivou vocês a entrarem? O que motiva vocês a ficarem? O que faz vocês se afastarem? O que faria vocês saírem, né? Então, a gente tem o que esse jovem busca? Vocês querem pertencimento. Vocês querem pertencer a um grupo, se sentir parte de algo. E nada melhor do que uma das maiores organizações sociais do mundo para de fato se sentir parte. Só que se sentir parte é entender que a gente tem uma organização global, que a gente tem uma grandiosidade gigantesca, mas ao mesmo tempo ser acolhido pelo colega, pelo companheiro que está ali no clube, que está junto com você na reunião e que está fazendo a ação conjuntamente com você, né? Não adianta nada eu fazer parte de uma grande organização, mas me sentir excluído dentro ali dos meus próximos, ou sentir que as minhas ideias não são ouvidas. E aí a gente já vem para uma outra questão, que é ter voz ativa. Não adianta você trazer o jovem, porque ele busca, sim, ter pertencimento, ser acolhido, mas ele busca também poder exprimir a vontade dele, poder dar ideias, poder sugerir inovações, poder sugerir ações novas. Então tem que estar aberto a ouvir e dar voz ativa para esses jovens. Tem que dar propósito real, né? Então tem que de fato fazer impacto. E aí aqui a gente entra num grande paralelo, que não existe DQA, não existe organização sem ação, sem projeto, né? Então, a gente não vai falar aqui das formas de conseguir projeto, mas a gente não pode escapar de pensar que preciso fazer projeto. Eu preciso ter ação, impacto real na vida das pessoas, porque isso atrai, isso busca, né? Eu lembro, eu não cheguei a entrar no Interact, não fiz parte do Interact, mas cheguei a participar de algumas reuniões junto com a minha prima, com a Maísa, a esposa do André, e perceber, assim, mas eu lembro muito bem que nessa idade do Interact, com 14 anos, com 13, 14 anos, a minha escola, na época, me levou para uma ação social num asilo aqui em Santos, e eu me encantei. E aí eu comecei a ser voluntário naquele asilo, né, independente de grupos, independente até da escola, ser voluntário, porque eu via o impacto, eu via a ação, eu queria ter essa ação real. Então, dar essa oportunidade para outros jovens, às vezes ele não tem o acesso. E vocês têm esse poder e conseguem fazer isso pela estrutura que vocês fazem. E claro que o jovem, hoje, o mundo está muito dinâmico, a dopamina e o celular, e vídeos e coisas rápidas. Então, vocês conseguirem dar experiências de verdade diferenciadas para os jovens, faz com certeza eles quererem entrar e estar dentro dos clubes de Interact. Então, a experiência, né, diferenciada, as experiências que eles não teriam fora, não teriam no mundo aí real, não teriam na escola, não teriam com as famílias, mas que eles podem ter uma experiência autêntica, real, mas dentro de uma prova quádrupla, dentro do propósito que a instituição preconiza, né?
E do outro lado, o que que afasta, né? O que que a gente pode repelir? Meu, se a gente faz só reunião, aquela reunião chata, longa, burocrática, engessada, que não agrega, que não decide nada, fica só blá blá blá, óbvio, né? Ninguém gosta disso. Nosso tempo hoje é muito, tudo é muito rápido. Então a gente quer decisões rápidas. Claro que a gente precisa também entender que precisa dar tempo ao tempo, mas precisa ser algo dinâmico, né? Então, uma reunião longa, muito burocrática, muito chata, afasta. As pessoas quererem falar, e aí ser só o presidente e o secretário que tomam as decisões, que mandam, que falam, que decidem, isso também não funciona, né? Então, quando as pessoas não se sentem escutadas, ou quando tem uma centralização de poder, né? Então, só o presidente decide, manda, resolve, faz tudo, não funciona. As pessoas naturalmente vão se afastar porque elas não se sentem úteis. Então, o pertencimento é se sentir útil, se sentir parte, acolhido, né? Então, as pessoas elas querem realmente ter participação ativa, ter voz. E não apenas ficar lá ouvindo resultados, atas e burocracias que são necessárias, é importante ter, mas na dose correta, tá? E aí a gente vai pensar um pouco o que que a gente tem de ações práticas, né? Tem N estratégias, N possibilidades de ações práticas que a gente pode ter para passar por esses pilares aí que eu falei dentro do DQA. Mas quando a gente fala de atração, o que funciona muito no Interact, e não só no Interact, né? Para Rotary também funciona, tal. É um convite pessoal, é a gente realmente mostrar com brilho nos olhos tudo que essa organização faz ou consegue fazer para nós mesmos, tudo que essa organização consegue fazer para a nossa sociedade, e aí eu chegar, identificar pessoas que tenham perfil, que tenham possibilidade, entender, fazer uma análise mesmo do perfil dessas pessoas, de o que que atrairia. Porque tem jovem que às vezes você vai falar com ele e fazer um convite para vir para o Interact, mas que é um jovem que é super focado em se desenvolver. Que o que ele quer é melhorar, evoluir, ele quer passar um bom vestibular, ele quer evoluir na vida, ele quer crescer. Tem jovens que já são assim super preocupados. E aí você pode chegar nesse jovem e falar das oportunidades que o Interact dá, da oportunidade de desenvolvimento diretório, da oportunidade de desenvolvimento em realização de projetos, da oportunidade de desenvolvimento do relacionamento com pessoas engajadas, pessoas do bem, relacionamento com rotarianos, relacionamento de todos os tipos, né, que a gente tem, e aí cada um fazer um convite, com brilho nos olhos, com energia e empolgação, e trazer um amigo, um conhecido, um vizinho, um colega da escola, ou alguém que vocês vejam que tem potencial. E aí tem até estratégias que os clubes podem pensar de gincanas, de desafios. Ó, cada um tem que trazer um amigo por semestre, por bimestre, por ano. Vocês que vão definir como é que vai ser isso. Mas é uma dica já de uma estratégia, de algo na prática que pode ser pensado e pode ser feito, que funciona bastante. Tá? E sempre pensando em alguém que venha para o mesmo propósito, né? Alguém que venha para ajudar, para somar. E sempre ninguém vem sozinho. Se não tiver o acolhimento, não é um convite que vai fazer com que a pessoa venha, chega lá e aí você vira as costas, larga a pessoa lá e ela vai seguir a trajetória dela. Não. O convite tem que vir com acolhimento e com acompanhamento. Então, sozinha a pessoa não vem. Então, vocês têm que pegar na mão e trazer. E aí, isso, gente, eu estou falando aqui de atração, né? A gente vai trazer novas pessoas, vai buscar novos jovens, mas pensem que se para atrair cada um, por exemplo, tendo que convidar uma pessoa, esse que convidou também vai acabar se estimulando e se mantém engajado e a gente mantém a retenção do clube, porque ele vai ter um propósito, ele vai ter ali uma tarefa, vai ter uma ação que ele precisa fazer de trazer essa nova pessoa e ele vai querer engajar essa pessoa também e com isso ele se engaja novamente e fica e permanece, né? Então, isso é uma ótima estratégia que vocês podem colocar em prática já nos clubes de vocês, tá? A presença nas escolas. Então, busquem, a gente tem muitos rotarianos que são donos de escola, a gente tem muitas escolas que são abertas ao Rotary e a estratégias e a projetos como esses que a gente faz. Então, sejam um cara de pau mesmo e cheguem nos diretores de escola, cheguem nas pessoas, nos contatos de vocês
Ou cheguem nos contatos que vocês têm para que cheguem nessas pessoas, né? Então usem a Josi conhece um monte de dono de escola, eu conheço, o André conhece, a Márcia conhece. Então a gente pode abrir portas para vocês em uma escola para vocês irem lá e falar com esses jovens. Explicar para eles, fazer uma apresentação legal, mostrar os projetos que vocês vão fazer, convidar de repente para ação. Vocês podem ir numa escola e convidar para uma ação. Olha, que nem eu fui engajado lá. Quando a escola resolveu fazer uma ação num asilo, vocês podem organizar uma ação num asilo, numa creche, numa comunidade, e vocês podem ir até uma escola, fazer uma apresentação do trabalho de vocês e convidar voluntários. E aí, com isso, atrair através da ação, com parcerias, fazendo uma apresentação rápida, com linguagem de vocês, jovens, apresentando e atraindo esses outros jovens. Isso também funciona bastante, tá? E outra questão que vocês são muito bons, melhores do que todos nós aqui, que é trabalhar com as redes sociais, né? Então, trabalhar online, fazer vídeos animados, vídeos dinâmicos, fazer postagens que mostrem realmente transformação, alegria, mudança, coletar depoimentos, registrar bastidores e fazer campanhas de verdade de vocês nas redes sociais, né? Então, só que tudo isso mostrando crescimento, mostrando diversão, mostrando acolhimento, mostrando perfil de vocês para que essa alegria atraia mais jovens, né? Vocês são jovens, vocês querem um lugar bom, bacana, alegre. Então, se vocês não mostram essa alegria, não adianta nada, né? Não dá para mostrar só aquela coisa chata e tal, e isso vai virar até uma barreira. Então, tragam de fato essa pessoa, tá? E aí, ok, né? Dei aqui três pilares, três formas básicas de atrair. E aí a gente vai ter que integrar essas pessoas, né? E aí a primeira impressão é a que fica, né? Já diz o ditado. A primeira impressão decide tudo. A primeira impressão pode fazer aquela pessoa de fato se interessar em ficar ou ir embora. Então, é importante vocês pensarem em uma estratégia para essa integração. Tem que ser uma recepção calorosa. Então, vai fazer um dia do convidado, um dia do amigo, um dia que vai trazer esses jovens. E aí? O que que vocês prepararam para a recepção? Vai tocar uma música animada? Como é que vai ser essa dinâmica? Cada um vai se apresentar, cada um vai definir, cada um vai definir ali. Tem a pessoa que trouxe, né? Ou ele veio pelo Instagram. Como é que vai ser essa recepção? Vai ser definido um padrinho, uma madrinha. A gente tinha, né? Quando eu era do Rotaract, a gente teve uma época que a gente fez uma estratégia que a gente tinha o padrinho que trazia a pessoa. E aí, ela chegando, a gente designava uma outra pessoa que ela se identificasse para ficarem duas pessoas ali, como padrinho e madrinha, né? Uma que trouxe e outra que ela não conhecia antes, mas que vai ganhar essa responsabilidade também de integrar, de fazer com que ela se sinta bem, de acolher, né? E aí é mais uma forma de dar uma responsabilidade para um outro jovem que vai também precisar fazer esse papel de padrinho e madrinho, às vezes para alguém que nem conhecia, né? E nessa recepção calorosa, animada, né, que vai ter o espaço para ele falar também, nem que seja só uma apresentação pessoal, para ele rapidamente se apresentar, dizer um pouco da sua vida. A gente sempre colocava também no Rotaract uma curiosidade, então, não só aquela apresentação formal de idade, onde estuda, tal, mas também qual é o hobby preferido, qual que é a comida que mais gosta, se tem animal de estimação. Então, coisas diferentes que fazem com que as pessoas criem conexão, né? Então, poxa, se eu tô lá, eu me apresento e falo que eu tenho o Tito, que é um cachorrinho assim, assim, assado, e aí eu sei que a Letícia também tem, e aí a gente vai se conectar porque a gente gosta de cachorro e porque a gente tal. Então, isso gera conexão. Ah, se eu gosto de sorvete, poxa, legal, quantos aqui também gostam de sorvete? Qual o sorvete preferido? Então, isso gera integração, tá? Então, isso faz com que vocês integrem nessa primeira impressão. Tá? E aí vocês podem criar programas e projetos também para essa integração. Vocês podem criar dinâmicas de, esses padrinhos têm que por 30 dias atingir isso, isso e isso, né? Criem um checklist ali de ações que precisam ser feitas dentro de um determinado período. Ah, então em 2 meses o padrinho vai ter que ir junto no projeto, vai acompanhar nas reuniões, vai junto numa reunião do Rotary para acompanhar, vai tirar dúvidas, vai orientar.
quais são as tarefas, quais são os passos que precisam ser feitos nessa integração, né? Nesse checklist de recepção. Isso vocês podem já definir tudo certinho, tá? E aí a gente passa para o pilar do engajamento, né? O engajamento é manter as pessoas ativas, engajadas nas responsabilidades do clube. E aí a gente vai falar de responsabilidades. E aí, para a gente engajar, eu quero que as pessoas participem e assumam responsabilidades, né? As pessoas, eu já falei lá no começo, as pessoas elas estão no clube e elas permanecem por se sentirem úteis. Você não tem mais o que fazer, você não estou agregando nada aqui, você não estou aprendendo nada aqui, não tenho nada de novo. Foi embora. Eu não tenho por que ir, né? Por que que eu vou na reunião se só quem vai falar é a Josi e a Márcia? Eu não tenho que fazer nada, eu não vou participar, eu não vou ter nada. Não vou. Então não tem. Ah, não, mas eu vou porque eu tenho que ajudar a Josi, que vai falar, eu vou ajudar ela a preparar o texto junto com ela do que ela vai falar. Poxa, legal. Ah, não, eu vou porque eu tenho que ajudar a Márcia a arrumar a sala da reunião. Legal, né? Eu começo com responsabilidades de auxílio, responsabilidades de apoio, e aí com isso eu vou fazendo melhor, vou crescendo e vou assumindo responsabilidades sozinho, maiores, né? Eu vou ganhando com a autonomia, né? Então a gente vai ganhando autonomia conforme a gente vai crescendo e eu vou sendo engajado conforme eu vou tendo responsabilidades, certo? E lógico, né, que a gente tem que ter espaço. Então, independente do que eu vou ter de responsabilidade, de ações, de tarefas, mas eu tenho que ter voz ativa para chegar alguém e dar ideias, né? E aí os líderes, às vezes, têm um associado novo que fica ali tímido, fica quietinho na dele, cada um tem um perfil, e é importante que a liderança identifique esses perfis e saiba desenvolver esses perfis de cada um, mas eu vou, de qualquer forma, tem aquele que é mais tímido, não vai falar na reunião, depois da reunião você pode chegar do lado, perguntar, pedir ideias, né, provocar sugestões para que ele se sinta parte da criação disso tudo, tá? E aí aqui uma questão para vocês, né? O que que faz você não perder uma reunião? Vocês já pensaram? Quando que, hoje, tô aqui de boa vendo uma série, não tô muito afim de ir na reunião. Ou o que que faz? Não, poxa, hoje aqui eu vou deixar de ir no cinema com meu pai, com minha mãe, mas eu não vou faltar nessa reunião. O que que faz vocês não perderem a reunião? E o que que faz vocês irem? Porque a questão não é a série. Porque se você tem uma responsabilidade, se você está engajado, se você sabe que você vai encontrar pessoas que você gosta muito, você vai. Confere. Então, pensem, o que que faz vocês? É a amizade? São as tarefas? É a responsabilidade? E o que que faz vocês não irem? Ih, putz, não consegui, não tive tempo de fazer aquilo que pediram, vou deixar de ir porque eu não consegui. Até isso acontece, e vocês podem ficar atentos de por que que as pessoas não estão indo, deixariam de ir, ou porque vocês deixariam de ir, certo? E por último, eu vou falar da retenção, né? E aí a gente vai pensar o porquê que no longo prazo, por que que as pessoas ficam? E aí aqui eu já coloco uma retenção a mais, que é a retenção no Interact, mas já pensando como reter esses jovens na família Rotária. Porque o que a gente quer é que façam 18 anos e passem para o Rotaract. E já com o interesse de seguir para o Rotary. Então, como é que a gente retém esses jovens? Por que que ficam no Interact? Já pensando em como desenvolver a permanência. E aí a gente tem amizades verdadeiras criadas dentro da família. Se eu de fato, hoje eu tenho amizades, a Josi, por exemplo, eu criei amizade quando eu estava no Rotaract. E hoje somos amigos e eu quero ficar no Rotary para encontrar com ela todo treinamento, todo evento. A gente também quer combinar de sair para jantar, de ir no bar, mas a gente quer estar nas reuniões juntos, a gente quer estar nos treinamentos juntos, a gente quer estar na conferência junto, a gente quer porque a gente criou uma amizade verdadeira. Eu gosto de estar com a Josi, eu gosto de estar com essas pessoas todas. Então eu vou querer ficar, eu vou permanecer, né? Agora, se todos os meus amigos que eu fiz dentro do Rotaract, dentro do Rotary, viram para mim e falam, Leandro, tchau, já deu, tô indo embora. Será que eu tenho ânimo para continuar sem amigos verdadeiros dentro da organização?
talvez eu fique, porque eu tenho outras questões que eu já vou falar já. Mas eu preciso estar mais fortalecido e tenho mais chances de ficar se eu de fato criei esses laços e tenho amizades verdadeiras, tá? Outra questão, e especialmente para vocês, é a questão da evolução pessoal mesmo, né? Se eu ver, eu identifico que eu cresci muito por ter entrado no Rotaract e sigo crescendo hoje em Rotary. Eu aprendo pra caramba. Todos os dias eu tô aqui, aprendo uma coisa nova, falo com uma nova pessoa, descubro uma novidade, então eu sigo aprendendo e evoluindo. E isso faz com que eu queira, enquanto eu estou evoluindo, enquanto eu vejo que eu estou, é mais um motivo também para eu ficar. E aí, gente, essa evolução nunca acaba, porque eu sempre vou ter mais desafios, mais crescimento. E aí aqui vai uma dica importante para vocês, que eu sempre recomendo, que é não ficar repetindo cargos, né? Porque você está no cargo, às vezes você já chegou, meu. A Josi é a melhor secretária que eu já conheci. Mas ela foi secretária no Rotaract, ela foi secretária distrital, e hoje ela é secretária distrital do Rotary, aprendendo coisas novas. São novidades. Agora imagina se a Josi fica durante 20 anos como secretária distrital do Rotary. Já era, daqui a 20 anos ela já cansou, já não está aprendendo mais nada, já não aguenta mais. Eu sei que ela vai ficar, né, Josi? Vai 20 ficar por anos aí. você tá maluco, né? Nossa. Mas vocês, o Interact, o Rotary a gente ainda até tem, né? Uma vida útil. Eu tenho um companheiro no meu Rotary de 54 anos de Rotary. E eu espero ficar mais até do que isso. Mas no Interact ele não tem essa possibilidade. Você não tem como passar. Quem já está aí com 14, 15 anos vai ter mais 3, 2, 3, 4 anos, máximo 6 anos, né? Então, é um tempo muito curto para vocês não aproveitarem esse aprendizado, não fazerem um rodízio de cargos, não almejarem assumir uma presidência, né? Tem que todo mundo, o ideal é que tenha ali todo mundo querendo ser presidente. Não vai dar para todo mundo ser presidente, porque tem um limite, mas todo mundo tem que querer e se dedicar para isso, tá? Reconhecimento. E aí, a gente está numa organização, gente, que é muito boa em reconhecimento, né? É uma organização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito essa questão da meritocracia e do reconhecimento. E a gente tem no Rotary, o título Paul Harris, a gente tem diversos outros títulos, congratulações, e tem reuniões de parabenização e prêmios. Por que não no Interact criar isso também? Não necessariamente de quem doou dinheiro, né? Porque não é o foco principal de vocês, apesar de poder também, vocês podem criar prêmios e reconhecimentos para isso, claro. Mas para quem fez a diferença, para quem ajudou, para quem apoia mais, para quem levou mais associados. Criem reconhecimentos, valorizem essas pessoas, reconheçam o trabalho bem feito, porque isso anima. Isso faz com que as pessoas queiram ficar também, né? E celebrem junto com os companheiros de vocês, tudo que vocês fazem, tá? E claro, as pessoas ficam quando elas sentem na pele que estão fazendo diferença, que estão gerando impacto dentro da sociedade. Então, as pessoas têm que fazer, têm que ter ação. Não adianta ficar só no blá blá blá, blá blá blá, no planejamento, na discussão e decidir, mas não decide, não faz. Vai a campo, façam as ações, se reúnam de verdade, né? Criem impacto real para fora, que esse impacto real volta, né? E aí, eu resumi aqui nesses quatro pontos, né? Amizades, evolução pessoal, reconhecimento, impacto, e isso aproxima, isso retém, isso faz com que, não, eu vou ficar, porque eu estou sentindo impacto. Esse dinheiro da mensalidade é nada perto do retorno que eu estou tendo, perto do impacto que eu estou fazendo, perto do que me reconhecem do meu trabalho, perto das amizades que eu criei aqui e que ficam para a vida toda, tá? Bom, então passamos aí nos quatro pilares do DQA, mas a gente tem como muito importante nisso tudo as lideranças. E aí aqui eu sei que a gente tem representante, tem equipe distrital, tem presidentes, e o papel de vocês é fundamental dentro de todo esse processo, dentro dos quatro pilares que eu falei para vocês, né? E aí sempre lembrar que o líder, ele precisa ouvir, precisa perceber as pessoas, ouvir de verdade o interesse, a voz, as ações que as pessoas querem fazer.
O líder, ele inclui, então ele de fato, ele dá espaço, né? Ele dá abertura para as vozes de todos ecoarem pelo clube. O líder, ele dá exemplo. Então ele tem que inspirar fazendo, né? Não adianta querer que todo mundo vá na reunião feliz, sendo que o líder, o presidente, chega lá na reunião sempre atrasado, sempre emburrado, bravo, reclamando de tudo. Não adianta. Ele tem que dar exemplo para que as pessoas inspiradas nele sigam. E o líder identifica potenciais em cada um dos associados, ou possíveis associados, ou até de pessoas envolvidas, e cria oportunidades. Né? Então, poxa, eu vi que a Isabela gosta muito do meio ambiente, então eu vou dar uma oportunidade para aquele projeto que ela queria fazer e eu vou dar autonomia para ela liderar um projeto. Eu, enquanto líder, enquanto presidente, eu vou enxergar isso e dar espaço e oportunidade para as pessoas fazerem. E eu vou acompanhar, e vou dar exemplo, eu vou participar, mas eu vou dar espaço para que ela faça. O líder não é quem manda, ele é quem cria oportunidades, quem delega e quem inspira, né? Quem dá a voz, quem delega e também ajuda as pessoas a terem a motivação delas para fazerem aquilo que de fato elas querem fazer, tá? Não tem como o clube ficar na mão de alguém. Sempre que a gente vê aquele clube que o presidente está fazendo tudo, você vê que isso dá ruim. Já vi N casos. O clube estava com 50 pessoas, mas a presidente ou o presidente resolvia tudo, fazia, ia para cá, ia para lá, fazia. Ah, e não só reclamava dos outros e falava: ah, não, mas eu pedi para fulano fazer, não fez, eu fui lá e fiz. Gente, agora o clube que tinha 50 pessoas tá com 4, tá com 5. Por quê? A pessoa não se sentiu útil, não fez. Não adianta reclamar. É achar a oportunidade e ver como as pessoas vão se inspirar. E terminando, agora entra, gente, no plano de ação. Então agora, de tudo isso que eu falei, né? Dei vários exemplos, passei várias orientações, várias possibilidades. Como é que a gente vai para a prática? Né? E aí a gente vai entrar aqui nas questões práticas de, legal, vamos traçar um plano? Como é que eu atraio novos associados nos próximos 3 meses? Eu tenho que ter uma meta que vocês vão traçar. Ah, não, nós queremos novos 5 associados. Nós estamos hoje em 5 associados. Legal. Então eu tenho 3 meses para, no mínimo, cada um trazer um. E a gente vai dobrar o número de associados. Eu estou uma estratégia para isso. E aí, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem várias ferramentas para a gente pensar em planejamento, mas uma muito utilizada, né, até por nós no Rotary, por empresas e por empresários e por todo mundo, é a ferramenta 5W2H, que é a gente definir tudo que a gente vai fazer para esse planejamento acontecer. O que é o 5W2H? É o resumo, né, das siglas em inglês, mas para a gente pensar o que vai ser feito, por que vai ser feito, ou seja, qual que é a razão da gente fazer isso, quem é quem são os responsáveis por cada uma dessas ações, cada uma dessas tarefas, o quando, né? Eu tenho que ter um prazo e eu tenho que ter um plano de datas e prazos de ação para a gente chegar lá. Onde vai ser feito? Então, a gente vai fazer uma reunião para trazer novas pessoas. Tá, legal, vai ser no McDonald's. Bacana. Ah, vai ser lá na sede do meu Rotary. Legal. Ah, vai ser na casa da Letícia. Legal, vamos todo mundo lá para casa da Letícia. Bacana. Então, isso é importante. E aí vocês vão pensar, se tem um custo, no caso de vocês, o custo ideal é que seja o mínimo possível, né? De preferência sem custo, ou um custo muito leve para que não afaste por conta do custo, mas principalmente a gente entra no como, né? Então, como que vai ser feito? E aí é passo a passo nesse planejamento. Ah, a primeira ação é eu falar com a Isabela, depois a Isabela vai passar a tarefa para o Lorenzo, e aí o Lorenzo vai ver que o Leonardo tem um baita potencial para fazer uma outra ação ou trazer pessoas, e aí vai falar com os demais, e aí tudo vai acontecer. Esse plano de ação, então pensar o que, por quê, quem, quando, onde, como e quanto é o 5W2H, né? Que em inglês seria what, why, who, e por aí vai, tá? Beleza.
Depois, pensamos uma estratégia como atrair. Aí depois, uma outra estratégia, vocês façam também um planejamento, um planinho, usando o 5W2H, que é como é que a gente faz para que melhore a experiência. Cria um plano na prática, com esses exemplos, com as ações que eu dei, ou com outros que vocês vão buscar de referência de outros clubes, né? Seja de Interact, de Rotaract, de Rotary. Busquem um plano, como melhorar a experiência. Ah, a gente, por um exemplo que eu vou dar aqui prático, a gente no Rotaract Santos criou um projeto chamado 3 é Demais. A forma de engajar um associado mais experiente com um de um tempo mais ou menos, com um associado novo, e os três associados se juntavam para criar uma experiência diferente. Então, cada um era uma experiência. Ah, vamos fazer a noite do hambúrguer. Ah, a gente vai fazer uma noite, um boliche. Ah, a gente vai fazer um videokê na casa de alguém. Cria a experiência. E aí, esses três têm a responsabilidade de organizar tudo. Engaja essas pessoas, faz experiências diferentes, né? Que eu já comentei aqui. E aí, beleza. Então, eu penso um plano de como atrair, penso um plano de criar experiências e penso um plano de como criar melhores reuniões, como criar dinâmicas para que as pessoas estejam mais participativas nas decisões do clube, né? Não só na parte ali lúdica, na parte mais prática. Tá? Gente, eu estou encerrando, mas eu quero abrir também para um bate-papo, quero abrir para a gente discutir um pouquinho, para tirarem dúvidas. Mas a pergunta final que eu quero deixar para vocês é: se você não fosse hoje do Interact, você gostaria de entrar no seu clube? Ele está de fato bom para que você quisesse entrar nele? Por quê? Responde isso. E aí, replica isso. Outras pessoas como vocês estão por aí na nossa sociedade. Então, o objetivo de vocês é como que vocês conseguem dar a oportunidade. Vocês crescem no Interact, vocês aprendem no Interact. Eu me transformei no Interact, no Rotaract. Por conta do Rotaract, eu melhorei muito, ainda mais minha oratória. Tive a oportunidade de participar e ganhar um troféu num concurso de oratória. Eu tive a oportunidade de ir para a Turquia, fazer uma viagem e participar de um evento lá, por conta do Rotaract, de palestrar numa convenção mundial. Poxa, olha quantas oportunidades a gente tem dentro dessa organização que vocês fazem parte. Tudo é possível. O Interact, a gente não cresce só porque cresce. Ele cresce quando vira pertencimento, quando vira amizade, quando gera impacto real na sociedade. E aí sim, vocês vão trazer mais pessoas e vão manter essas pessoas no clube de vocês. Gente, fico aberto para qualquer dúvidas, sugestões, questões, termos práticos e espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Gente, agora é a hora. Tirem dúvidas, contem situações do clube de vocês, que vocês estão precisando de ajuda. Vai, manda as perguntas pro Leandro. Quem tem? Quem vai ser o primeiro? Calma, gente, um por vez. É que é tudo clube resolvido, Leandro. Problema a É, gente só tem no Rotary. É o eu Rotary que está com problema. Eles não. comecei a falar coisas que deram certo no meu clube, que eu vi algumas coisas que a gente fez nessas últimas duas gestões, que eu achei legal, que talvez sirva para outros clubes. Na última gestão, que foi da Bela, inclusive ela tá aqui, a gente começou a fazer quebra-gelo no começo das reuniões, e foi algo muito legal de fazer, tipo assim, de ver sabe, a gente chegar e não tá na reunião ali logo de cara. Então, ter uma brincadeira, a gente ter aquele momento de. Como que é o nome? Companheirismo. E no clube do Léo também, que eu fui uma vez e no final eles fizeram. Foi o quê? Cidade Dorme? Bicho, tudo que é jogo a gente faz lá. Foi alguma Acabando a reunião, a gente fica quase uma hora lá. Se deixar, fica até as 9, 9h30 no edifício lá jogando. Então, foi super legal. Então, façam brincadeiras. Com certeza, os associados vão gostar.
E também no meu clube, o Luigi, que é presidente, não sei se ele está aqui na reunião também, essa gestão ele colocou como se fosse um prêmio mesmo para os associados que fossem, acho que uma porcentagem aí, 90% ou 100% das reuniões, fossem todas as reuniões, ia ganhar um PIN, alguma coisa, tipo, associado 100%, enfim, aí o pessoal, sabe, engaja. Então, são coisas legais de implementar, que eu vi que deram certo no meu clube, no clube do Léo, e talvez vocês possam usar no clube de vocês. Se alguém tiver mais alguma experiência, alguma coisa que fez, que deu certo, pode contar. Legal que você falou, Lê. Essa questão de clube 100%, desculpa, Léo, já passo para você. Essa questão de clube 100% funciona bastante, tá? Até para Rotary a gente usa também, alguns clubes, Rotaract tem, funciona. E um exemplo também muito legal, às vezes tem gincanas que vocês definem alguns critérios e vocês podem dar pontuações para algumas determinadas ações feitas, seja presença na reunião, uso do PIN, do distintivo, seja trazer um novo associado, seja e aí cada uma falar uma ideia nova, vocês podem dar pontos para cada um, definir pontos para cada uma dessas ações feitas e aí vocês dão um reconhecimento, um prêmio ali no final do ciclo, né? Pode ser um mês, pode ser o ano inteiro. E aí vocês reconhecem essas pessoas, e isso engaja bastante também, faz com que as pessoas se animem a estar presentes. Léo, pode Lê, falar. tem uma pergunta para você no chat. Você abre aí? Ah, legal. Deixa o A Léo Sofia falar e do aí eu Praia dou uma Grande, que olhadinha. ela escreveu aí. Tá ótimo. Mas deixa o Léo falar, depois eu leio a pergunta aqui e já respondo, pessoal. Então, não é um negócio que a gente fez, mas por experiência própria, tanto do Kids quanto de uns anos de Interact, eu acho que o dia do convidado é um negócio imprescindível para qualquer clube que queira captar mais gente de associados. Que eu acho que o povo que vai é um povo que está interessado e a maioria, por ser indicado por já membros, acaba quebrando mais o gelo e tendo um incentivo maior de estar lá dentro mesmo. Inclusive, a gente está para fazer agora, mas eu acho que é uma ideia bem legal. Para quem não fez ou não estava nos planos, é bom de fazer. Show de bola, é bem legal mesmo. Ó, a Sofia mandou uma pergunta aqui no chat, que é: não tenho total resposta dos sócios. Eles não respondem no grupo e sequer participam da reunião. Tenho 14 no grupo, mas apenas 6 participam. Como eu faço para melhorar isso? Sofia, só acontece com você isso, viu? Mais ninguém, nenhum clube passa. Só com a Brincadeiras. Sofia. Os clubes respondem assim, que é É. uma beleza. Sofia, isso é muito comum de acontecer. Com certeza, muitos clubes passam por isso. E, de novo, não só de Interact, mas no Rotary. A gente passa pela mesma coisa, né? A gente tem companheiros no Rotary que eu tô há mais de 15 anos na família rotária. Tem companheiro do meu, e sempre, né, no meu clube, no Santos, e tem companheiro do Rotary que eu nunca vi. Que eu nunca, né, que nunca foi na reunião, que nunca participou de projeto, de evento, que são exceções. Só que para vocês, para o Interact, isso não é benéfico, isso não é bom. Não faz sentido. Para o Rotary tem lá seu benefício, eles pagam mensalidade, eles ajudam quando podem, beleza. Mas para vocês não faz sentido isso. Para vocês, são pessoas em ação que têm que de fato estar envolvidos. O que eu recomendo é grupo realmente. Tem gente que silenciou o grupo lá, que nem viu que chegou mensagem, que nem sabe que tem, e aí nem viu sobre a reunião e não fica nem sabendo que vai ter. O que eu recomendo nesse caso, Sofia? Joga real. Manda mensagem no privado. Liga para a pessoa se precisar. Se a pessoa não responder a mensagem, liga. Enche o saco, que uma hora essa pessoa vai ter que falar. Só que não é. Quando você conseguir falar com ela, não é falar no sentido de cobrar e querer, ó, você tem obrigação e tal. Não. Você tem que tentar entender qual que é a realidade daquela pessoa. O que está acontecendo? Por que que ela não está engajada? Tentar extrair dela o que que faria ela se engajar? Às vezes ela cansou do clube porque ela não estava se sentindo útil. E aí você vai dar uma utilidade. Às vezes ela realmente não está indo e nem respondendo porque ela abandonou tudo porque ela está focada no vestibular. Acontece, vocês podem ter alguém que está passando por isso. Só que se você entende a dinâmica e a realidade daquela pessoa, você vai ter um olhar personalizado para a necessidade daquela pessoa. Então tem gente que vai ser uma responsabilidade, tem gente que vai ser
uma compreensão e um carinho, e você fala, tudo bem, foca no vestibular, e depois o clube está aqui para te receber, mas pelo menos dá uma satisfação para não desanimar os outros, para não se sentirem tal. E tem casos, pode acontecer, de a pessoa não tá mais afim, tá ali só porque alguém mandou, só porque fez, e pelo menos vocês, de repente, ou tiram essa pessoa, ou vocês deixam ela ali, mas já sabendo que vocês não vão poder contar e que vocês precisam trazer mais pessoas. Eu tive, quando eu fui presidente do Rotaract, óbvio que eu também tinha, isso acontecia também, né? A gente tinha muitos associados que sumiam e tal. E teve um que eu cheguei para ele, marquei um papo, fui até, era Rotaractiano, então ele já trabalhava, fui até a empresa dele e troquei uma ideia com ele. E joguei a real. Falei, ó, você não tá mais afim? Tá desanimando os outros. Então, tenta voltar. A gente quer muito que você volte, mas se não for para você voltar e tá, a gente não quer só número. Então, se for o caso, pede para sair, né? Pede demissão e tá tudo bem. Não vou citar nomes, mas tem Rotaractiano que saiu nesse momento porque não era o perfil e entrou depois no Rotary e tá feliz da vida até hoje no Rotary. Então, isso pode acontecer. Né? É entender o perfil daquela pessoa, a necessidade e a motivação daquela pessoa naquele momento. Não é fácil e não se frustrem ou lidem com a frustração, né? Porque vai ter gente que não vai responder mesmo, que vai ignorar e tal, mas que não seja a maioria. Então você colocou aqui, né, Sofia, que tem 14, só 6 que respondem e participam. Vocês estão com a maioria sem participar. Aí é preocupante, né? Então, de repente, você vai ter que tentar ali trazer 4 de volta, dois convidar a se retirar. Dois, entender que não é momento, mas a hora que for, eles voltam para estarem ativos no clube. Tudo bem? Espero ter respondido. Márcia levantou a mão. Deixa eu abrir aqui. Sim, levantei a mão. Bom, primeiramente agradecer, né, a Letícia pelo chamamento da reunião e agradecer o Leandro, né, que foi super didático aí eu acho que os meus interactianos compreenderam bem, né, tudo que ele falou e tem boas ideias, né? E dizer que o nosso Interact, bom, hoje nós temos 10 participantes aqui. Então, quero agradecer vocês também, né? Porque eles tiveram aula até 6h30, eu acho, não é isso, Lorenzo? Acho que até 6h30 e depois teve a reunião. Eu estudo de manhã, então eu só tive até meio-dia. Ah, tá. E então agradecer, né? Para vocês, é a primeira reunião que vocês participam assim com outros clubes, né? Eu estou vendo aqui que tem Praia Grande, Forte Itaipu, não sei mais que outro clube, mas é super interessante ver que a organização é grande, né? Ela é organizada, ela vamos dizer assim, tem uma estrutura, né? E temos pessoas com experiência, como o Leandro, que nos traz aí todas as sugestões, né? Super importante para a gente. E dizer que o nosso Interact atual, porque o Interact é aquela coisa, né, Leandro? Ele mingua, depois retorna, porque é a questão da faixa etária. E nós tínhamos 13 no ano passado, em julho do ano passado, nos patrulheiros. Terminamos o ano rotário em junho com 5, né? Porque não deu certo, eles tinham muitas coisas para fazer, a agenda era lotada. Então, em setembro, nós iniciamos no Colégio Eduardo Gomes. E de lá, a gente começou com 25 e estamos com 18. Quer dizer, os primeiros que vieram foi para conhecer, mas estamos com 18, né? Terminamos o ano super bem, né? Já pegamos de cara a campanha da polio em outubro, eles já entraram na campanha, já fizeram adesivo, distribuíram, né? E reativamos o Interact antigo com o podcast, o Interados. Então, o Lorenzo, inclusive, o Lorenzo, quem mais que nós fizemos dois, a Clara, né? Fizemos 2 episódios do nosso Interact já, do Interados. Então, eles estão assim, super animados e eu acho que assim.
estamos no bom caminho. E com as observações de hoje, sugestões de hoje, já vamos caminhar mais um pouco. Certo, pessoal? Obrigada, viu, Leandro? Maravilha. Márcia, também te agradeço todo o seu apoio para a juventude, né? Eu sei desde que eu era do Rotaract, você já estava sempre envolvido e apoiando. E uma coisa que acho que é legal a gente destacar é que essa questão da família rotária é muito importante. Então, para a gente, né, rotarianos, a gente quer apoiar, a gente quer dar todo o suporte e ajudar tudo que vocês precisarem. E é importante vocês ajudarem também, até para vocês se ajudarem. Então, por exemplo, o clube da Márcia, eu sei que tem isso, e o nosso também. O nosso clube tem o Rotary Kids, o Interact, o Rotaract e o Rotary. E o Léo está aqui, é uma prova viva disso, porque ele veio do Rotary Kids, a irmã dele está no Rotary Kids. Então, a gente vê essa migração. Então, o Interact é isso, é uma fase muito curta, é uma fase rápida, dinâmica, que muda muito, né? Vocês mudam muito. A adolescência tem muitas nuances e muitas mudanças, mas se vocês conseguirem ter esse desafio de ajudar quem não tiver, né? Ajuda o clube de vocês. Ali provoca o Rotary de vocês a ajudarem a fundar um Rotary Kids, porque isso vai depois retroalimentar o Interact, vai fazer com que venham mais jovens e tentem sempre ter jovens de todas as idades. Então tem que ter de 12, de 13, de 14, de 15, 16, 17, não apenas jovens, tudo da faixa ali dos 18, tudo da faixa ali dos 16, porque aí vai morrer, né? Tá com 16, em 2 anos não tem mais ninguém e aí morreu o Interact. Se a gente tem de todas as faixas etárias, aí o clube realmente consegue se perpetuar e um aprender com o outro. Porque aí o de 17 vai estar ensinando o de 13, o de 15 vai tá crescendo em cargos e assim vai. Que uma das maiores dificuldades no Interact é a faixa etária, com toda certeza. Vestibular, ou tá todo mundo com a mesma idade, próximo de sair, é terrível, mas estamos todos trabalhando para mudar isso, não é mesmo, galera? Então, muito obrigada, Leandro. Tenho certeza que ajudou muita gente aqui e foi muito produtivo esse nosso papo. Você passou tudo muito claro e, enfim, depois eu quero ouvir o que todo mundo achou, enfim, se ajudou vocês. É, é isso, muito obrigada. Obrigada, Márcia, também, tá fazendo trabalho maravilhoso com São Caetano. O Interact de vocês está ótimo, saiu de 5 para 18, assim, isso daí é surreal, né? Em pouco tempo. E estão fazendo podcast, estão trabalhando, estão super engajados desde já, mesmo sendo, né, um pessoal novo aí, um pessoal que entrou agora, que não conhece muito bem de Interact ainda, mas que está muito engajado e com certeza vai crescer ainda muito mais. Então, obrigada a vocês dois. E agora, a parte esperada. Ah, o Leandro, pode falar. Opa. Não, não, só ia agradecer novamente, Lê, obrigado o convite, que bom ter ajudado e me coloco à disposição sempre, tá, gente? Precisarem qualquer coisa, me procurem, né? Pode pegar meu contato com a Letícia ou com Márcia, com Josi, com o André, com o Léo, todos têm meu contato, então fiquem à vontade, quem precisar, quando precisar, estou sempre à disposição. É sempre um prazer estar aqui, ajudar e contribuir com o conhecimento que a gente foi adquirindo e aprender também com vocês porque cada encontro desse são aprendizados novos também para a gente, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigada a você. E eu não sei agora se eu consigo compartilhar. André, eu consigo compartilhar a tela aqui? Tipo, sem ser. Eu não Ele tem que sei. colocar de co-host. Eu também pedi, mas acho que ele já não ouviu. Eu também Deixa eu ver não, aqui. Vamos ver aqui. não pôr Calma de aí. co-host. Vamos ver aí. Acho que só o host consegue, Josi. É, o André sumiu, sei lá. Deixa eu É, tentar achar o André. André, tudo bem? Olê, vai apresentando sem dividir a tela mesmo. Depois você manda o arquivo para eles no chat, no WhatsApp. O André deve ter ido resolver alguma coisa, que ele sumiu daqui. Tá bom. Gente, eu vou trocar. Eu tô com uma outra conta aqui que meu celular tá acabando a bateria. Então, tá, eu vou aparecer de novo. Peraí.
Enquanto a Lê vai fazer a troca, vamos aproveitar aí. A Letícia vai vir aí agora, vai apresentar para vocês a parte do Interjogos que estavam lançado aí, tá? Então, a Lê vai voltar. Oi, gente, apareci. Voltou. Ela voltou como Cris, mas ela é a Lê ainda, tá? A gente jura. Cris é a mamãe dela, mas a gente tá tudo bem. Vocês conseguem me escutar? Tá abaixo, Lê. Tá baixinho, mas dá. Baixo? Tá. Deixa eu ver. É óbvio que estava baixo, estava no microfone. No, é, Melhorou. no fone. Enfim, eu queria compartilhar a tela com vocês que tá com todo o documento certinho, tudo explicado, e aí dava para vocês seguirem a minha linha de raciocínio. Mas quando o André voltar, eu compartilho e aí eu também deixo aqui. Eu mando no grupo dos presidentes, enfim, eu mando para todo mundo. Mas o nosso Interjogos, que vocês viram que a data de lançamento ia ser hoje, ele é uma dinâmica que a gente preparou com muito carinho para vocês, com o objetivo de desenvolver os clubes em muitas áreas, desenvolver os clubes no total. Então, ele é dividido basicamente em três grandes desafios. E aí vocês vão ter mais ou menos um mês para cumprir isso. Era isso. Ixi. Vê se você consegue agora, que agora você está com como. Então. E agora pronto, né? Não, 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 não. Conseguiu? Calma aí. Ele podia ter colocado o Leandro, né, de anfitrião. Olha o que ele fez. Mas você tá como anfitriã agora. Você tá Ele como podia ter feito isso co-host. com o Leandro, né? Você tá como host agora. Agora você consegue, pô. É. Eu consigo te colocar, Leandro? Consegue me colocar e consegue colocar a Letícia. E como é que eu faço isso? Você vai no participantes, aí agora vai aparecer os três pontinhos do lado do meu nome, do lado do nome dela, e aí você coloca transformar em co-host. Ah, achei vocês. Antes você não conseguia falar como co-host, mas agora está de host, então você pode. Não, 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 não. Ah, se eu achar, tá bom, né? Aqui. Não. Ela tá como Cristiane Ramos, não esqueça. Você é louco, eu não entendo disso. Tô, pronto. Pronto, Lê, você já tá como co-host. Vê se tá compartilhando a tela com vocês. Assim, Tá bom. Não sei se eu consigo abrir a tela cheia aqui para vocês, mas deixa eu ver. põe em compartilhar. Tentando clicar, mas não tá indo. Não, acho que É. não abre inteiro. Tá, vai assim mesmo. Acho que dá para ver, né, gente? Vocês conseguem enxergar? Enfim, como eu falei, o objetivo é fortalecer o DQA, ensinar vocês a desenvolver projeto, enfim, desenvolver o clube como um todo. E aí vai ter três grandes desafios dentro do Interjogos. Primeiro, impacto solidário, desafio de DQA e apresentação de projeto. Todos eles têm regras, têm um regulamento, têm, enfim, tem pontos que vocês precisam seguir e tá tudo explicadinho aqui, então vocês vão poder revisitar e ler isso quantas vezes vocês quiserem, porque eu vou mandar para vocês, mas eu vou explicar também para vocês aqui. Enfim, o período dessa dinâmica é a partir de hoje, que está sendo o lançamento, até a data do evento presencial. A gente ainda não tem uma data definida, mas é ali meio de março. Então, vocês vão ter um pouquinho mais de um mês para fazer tudo isso e darem o melhor de vocês, enfim. E é isso. A partir de hoje até a data do evento presencial, que logo, logo eu
divulgo para vocês. Primeiro grande desafio, impacto solidário. Eu fiz uma enquete no grupo dos presidentes e pedi para a Márcia também ver aí com os interactianos dela, e foi unânime, todos escolheram tampinhas, que é o mais fácil. Mas, enfim, essas tampinhas vai ser arrecadação de tampinha, então vocês vão ter esse período para arrecadar o quanto de tampinhas vocês conseguirem, e todas as tampinhas arrecadadas vão ser destinadas para a ONG Tampinhas que Curam. O pessoal do aeroporto já conhece, já fez algumas ações lá, então eu acho que bastante gente do distrito já deve conhecer, mas é uma ONG, enfim, um projeto que arrecada essas tampinhas, lacre de latinha de refrigerante, enfim. A tampinha pode ser de qualquer jeito, tá, gente? De todo, tampinha plástica de suco, enfim. E aí eles pegam 100% desse valor da reciclagem e revertem para auxiliar as crianças em tratamento de câncer. Então, todas as tampinhas que a gente arrecadar vai ser destinado a essa ONG. Eu coloquei aqui o Instagram para vocês, então vai lá stalkear eles. E é isso. Como vai acontecer a contagem dessas tampinhas? Todas as tampinhas, elas vão precisar ser entregues no evento presencial. Então, todos os clubes vão entregar nesse evento presencial. E só as tampinhas que forem entregues nesse evento vão ser contabilizadas. Vocês podem entregar para a gente depois, para a gente destinar para eles, mas aí não vai ser contabilizado, não vai ter pontos, enfim, não vai estar participando da dinâmica. Então, vocês vão ter que entregar essas tampinhas no evento presencial e a gente vai fornecer galões, recipientes para contar essas tampinhas. Então, cada clube vai lá, vai preencher o recipiente com as tampinhas, a gente vai contar e vai ver, vai ter um ranking ali de quanto o clube arrecadou, enfim. Primeiro lugar, segundo lugar, que está aqui embaixo os pontos. Aqui a gente colocou apenas galões completamente cheios vão ser contabilizados. Então, galões que não estiverem completos, estarão completos, não entrarão na contagem final. Porém, se der algum empate, a gente vai ter que tá contando esses galões, enfim, a gente vai ver isso. Toda a contagem vai ser aberta para vocês, vai ser no evento presencial, vai ser contada na frente de vocês para ter transparência, para ser igual para todos, para não ficar nenhuma dúvida. E aí eu coloquei aqui uma tabela com as pontuações desse primeiro desafio. Então, o nono lugar, ele começa com 50 pontos, e aí, conforme vai subindo, são 10 pontos a mais, até o primeiro lugar, que é 130 pontos na competição. Então, são bastante pontos e vocês conseguem, né? A arrecadação, se vocês derem o máximo aí. Tudo, se vocês derem o máximo em um, talvez ajude vocês se vocês não conseguirem tanto nos outros, tá? Então é isso. Não sei se está dando para entender. Isso, pode ir perguntando, pode falar. Júlia? Oi, tudo bem? Oi. Então, eu tenho duas perguntas, sugestão, porque primeiro que a Tapias que Curam, ela sugere que a gente separe por cor, né? Vai ter que fazer isso no dia ou pode colocar tudo junto? Pode colocar. Para contagem, a gente conta tudo junto, tá? E aí, na hora que a gente Tá. for destinar, aí a gente separa, enfim, todos os critérios que eles têm lá. Mas para contagem pode ser tudo junto, senão vai ficar muito difícil, né, gente? Por cor. Tá bom. E a questão da contagem vai ser, então vai contar os galões mesmo. Mas Isso. assim, Mas não não seria melhor, necessariamente. não Isso, seria pode melhor falar. pesar as tampinhas? Então, a gente não tem uma balança, não tem nada para fazer esse. Eu Não, pensei. sabe aquelas balanças de mala, aquelas que você segura no ar, assim? Porque, por exemplo, se tem uma tampa maior, assim, tipo uma tampa de. Enfim, uma tampa maior, ocupa Uhum. metade do galão, sabe? Tampas menores, tipo, entende? Entendi, é uma boa sugestão. Eu vou ver Sim. tudo isso e aí qualquer coisa eu mudo aqui para vocês e aí eu repasso de novo, tá?
É uma boa Tá, sugestão. obrigada. Mais alguma dúvida? Alguém? Márcia? Só uma sugestão. Aí está escrito que os galões serão oferecidos pela organização, né? Isso. Isso significa que o distrito ou a ONG vão oferecer esses galões, certo? Então, o que a gente tinha pensado é para manter a igualdade, enfim, as contagens serem feitas nos mesmos galões. Mas não necessariamente vocês precisam trazer nesse galão, vocês podem trazer as tampinhas. A gente vai estar com os galões lá, a princípio, não sei como vai funcionar agora, porque ela deu uma ideia boa, mas. E aí a gente ia contar, É entendeu? porque A gente aí, coloca nesses galões e conta. se você determinar já depois, ou agora, o tamanho do galão, Uhum, para cada um já trazer aquele galão de água, sei lá, de 10 litros, 15 litros, já fica, né? Já vem, cada um vem com o sim. seu já preenchido, mas sendo galão, porque fala galão, né? Mas galão de quantos litros? Aí colocando galão Tá. de X litros, aí todo mundo traz esse galão. Uma sugestão. Sugestões boas aqui, tá, gente? Que eu estou recebendo. Podem continuar dando sugestões. Eu quero que isso seja. Todos participem. Fique bom para todo mundo. Então, continue assim. Continuem falando que eu estou aberta a ouvir. Enfim, mas é isso. Vocês vão arrecadar tampinhas o máximo que conseguir. E aí, quem arrecadar mais ganha mais ponto. Quem arrecadar menos ganha menos pontos. Eu vou rever, eu vou fechar isso, como vai acontecer a contagem direitinho, se vai ser por peso, se eu já decido galões certinho para vocês. E aí, espero que até essa semana eu dê essa resposta para vocês, tá? Mas, enfim, continuem arrecadando, já comecem logo, logo já, tá? Segundo grande desafio de DQA. Então, a gente quer que vocês desenvolvam um DQA. Aqui a gente teve a teoria, vamos dizer. O Leandro deu toda a base para vocês, todas as dicas, tudo. Vocês tiveram esse tempo aberto para tirar dúvidas, enfim, conversar um pouco. Então agora vocês vão colocar em prática. As pontuações da parte de DQA vai ser por pessoa, de forma acumulativa, então vai acumulando os pontos das pessoas nesses critérios abaixo. São 4 critérios e todos terão que ter comprovação também, que nem todo, enfim. Primeiro, associados presentes em evento distrital, o evento distrital presencial, que vai ter no final de toda essa dinâmica, 10 pontos por associado. Futuros associados presentes em evento distrital, 15 pontos. Novos associados admitidos durante esse período, então, todo esse pouco mais de um mês que vocês tiverem, associados que tomarem posse durante esse período, vai valer ponto. Novos associados admitidos, eita, futuros associados presentes em reuniões. Então, por exemplo, o Léo falou, vai ter um dia do convidado. Ele já vai ganhar bastante ponto aqui, porque são 8 pontos por pessoa. E aí, todos esses vão ter critérios de validação que eu vou explicar agora, mas pode falar sua dúvida primeiro. Léo? Tá. Pera, já tem alguma noção de, tipo, onde vai ser? Porque dependendo de onde for no distrito, é um pouco complicada a locomoção até pro pessoal da ABC ou pra gente da Baixada, né? Se você tivesse alguma ideia pra ver se ia precisar de van, essas coisas, pra gente movimentar já. A princípio será no ABC. Ah, Vai tá. ser lá. Mas Você a acha? gente vai contar por quê, vai, Letícia, não vamos ser ruim. A gente tem que dividir. Então a gente está com o seminário aí que a Letícia quer fazer presencial e a gente pediu para ser no ABC, que é o meio do caminho, porque vai ter a Codic depois de um dia que muito provavelmente será na Baixada. Então vão ser 2 eventos esse semestre, então fica um no Planalto e um na Baixada. Que aí a gente já vai coordenar isso daí para vocês se programarem. Isso. E esse evento presencial vai ser daqui a um mês, mais ou menos, certo?
Lá pelo Meio de dia março. 22 de março. Ah, então vai Divulgação. ser. Então, até dia 22 de março a gente vai ter para arrecadar as coisas. Então vai ser tipo quase 2 meses, basicamente. Isso, Sério. Tá bom, era isso mesmo, obrigado. era isso. É. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas são esses 3 desafios que vocês vão ter que cumprir nesse período. Então, a arrecadação, o desafio de DQA que eu estou apresentando agora e o próximo, que eu vou explicar depois. Enfim, os eventos distritais presenciais, então esses pontos por pessoas presentes no evento presencial, que foi o que a gente falou agora, que vai ser meio de março, por ali, vocês não vão precisar de nenhuma validação. Validação eu digo de vocês enviarem alguma coisa, porque vai ser tudo por nossa conta, lista de presença, enfim, a inscrição de vocês no formulário, e aí a gente vai estar responsável por organizar esses pontos. Porém, os outros critérios abaixo, que são novos associados, então pessoas que tomaram posse durante esse período, e os convidados presentes nas reuniões, vocês vão precisar enviar um formulário para a gente. As reuniões de clube, então, os convidados que vocês forem tendo nesse período no clube, a gente vai mandar o formulário para vocês e vocês têm que responder. Esse formulário vai ter o nome do clube, a data da reunião, o nome desses associados, desses convidados, futuros associados, e um campo para que vocês coloquem foto desses associados, para comprovar para a gente que esses associados estão na reunião, enfim. E aí, precisa estar visível, é obrigatório ter essa foto, é obrigatório ter todas as informações preenchidas nesse formulário. E é importante falar também que uma pessoa pode pontuar, ela não pontua 2 vezes na mesma reunião, mas ela pontua se for reuniões diferentes. Se ela for em 2 reuniões nesse período, ela pontua 2 vezes. Entenderam? Mas isso o convidado, se ele for 2 vezes como convidado, você disse. Isso. Certo. Teve E a uma gente tá. reunião, foi um convidado. Ele pontuou a primeira vez, porque você enviou o formulário. Aí ele foi em outra reunião durante esse período. Você enviou outro formulário, pontuou de novo, entendeu? E a gente tá partindo daquela, tipo, regra de 2 reuniões e um projeto pra virar sócio, ou, tipo assim. Que aqui tem um negócio assim. Não sei exatamente. Ah, sim, tipo assim, tem uns critérios para você se tornar associado, Sim, sim. exatamente. Segue, Não, aqui é tipo assim, se a pessoa pontua por convidado na reunião, mas entendeu? pro membro novo, pra membro novo, segue esses critérios ainda. Para o Que membro membro novo dá. novo, Leonardo faz assim, ó, para o membro novo, você tem que seguir a regra do seu clube. Sim, Ele tem lá, tem Isso. que frequentar 2 reuniões e um projeto. Mas vamos supor que você já tem gente para colocar nesse período, que ele já fez isso, ele já fez 2 reuniões e um Sim. projeto. Aí você é, colocou, ele vai valer ponto. Então, ele vai valer um pouco mais de ponto, porque ele passou a fazer parte do quadro associativo. Vocês vão seguir a regra, para entrar no clube, é a regra de vocês, É a certo. mesma tá? coisa. Então, vocês não vão atropelar. O que vocês podem Tanto que fazer é são, ó, acelerar. Então, são o que é Uhum. acelerar? pontuações diferentes. O que é Sim, acelerar? sim. Ah, a pessoa já tem uma reunião, ó, ele tem que ir numa reunião, gente, vamos criar um projeto aí, porque a gente tem que colocar ele no projeto para ele poder entrar, para a gente poder pontuar. É diferente, tá? É isso que eu tô falando. Mas as regras para associação vale de cada clube. É quem tiver mais associados nesse período vai pontuando. Entendeu? A intenção da lei não é atropelar. Não é vocês saírem colocando 15 sócios no clube, não é isso. É que ganhe pontos quem for trazendo sócios e apresentando o Interact para novas pessoas. Entendeu? Uhum. Não é um caminhão. Não é para sair aí na esquina, colocar 15 caras dentro do clube, que não é essa a intenção. Entendeu? Porque isso vai ter consequência lá na frente, que nem o Leandro explicou. Então é dentro da regra de cada um. Entrou nesse período, ganha 10 pontos. Mas não conseguiu entrar no período. Ok, ele está indo na reunião, ele é convidado, está valendo 8 pontos. Entenderam? Todo mundo entendeu aí?
Qualquer coisa, vocês vão levantando a mãozinha aí. Eu vou dar E a gente vai uma explicar. recapitulada, peraí. Associados presentes, associados e convidados que tiverem presentes no evento presencial, que vai acontecer em março, vai ganhar. Associado ganha 10 pontos e convidados que estiverem presentes ganham 15 pontos. E para o evento presencial, a gente vai contabilizar para vocês não precisam enviar formulário. Novos associados. A pessoa já está aí num período, ela já participou de reuniões, e aí agora ela virou associada. Ela já fez todo o processo que tinha que fazer, reunião, projeto, e aí agora no período do Interjogos, ela virou associada, ela tomou posse, ganha 15 pontos. Agora, fez um dia do convidado. Quantos convidados tiveram? Aí vocês vão enviar também um formulário para gente, e aí vai valer 8 pontos por pessoa, entendeu? Acho que é isso. E aí, o que eu tinha explicado que ficou um pouco confuso é que o mesmo associado pode pontuar em reuniões diferentes. Então, se durante esse período ele for em 2 reuniões, ele pontua 2 vezes, entendeu? É isso. Acho que ficou. É o mesmo convidado, Lê. É que devia você falar Ah, convidado, tá. você falou Agora associado. sim, tá. É É isso. o Era mesmo isso minha convidado. dúvida. Era essa. Ai, meu Deus, eu tô me É que ela enrolando. falou ao contrário. Então, É. assim, se Isso. você é o convidado durante esse mês, aí para Márcia, o pessoal de São Caetano aí também está entendendo, é assim, eu convidei um amigo meu para ir. Aí ele foi numa reunião agora, sei lá, dia 30, foi em outra reunião dia 5 de fevereiro, outra reunião lá no começo de março. Ele foi 3 vezes durante o período da campanha lançada. Ele vai pontuar 3 vezes. Isso. Vocês vão informar nas 3 reuniões que eles foram, vão preencher o formuláriozinho que ela vai mandar com foto, provando que ele estava naquela reunião, tá? E aí ele pontua 3 vezes. Então, quer dizer, vamos dizer assim, o que não tem desvantagem para vocês entenderem? Você colocou uma pessoa nova, perfeito, ela faz 15 pontos. Só que se você não vamos atropelar ninguém para colocar sócio no clube. Se a pessoa estiver indo e frequentando o clube, se ela for em 3 reuniões, ela faz 24 pontos. Sim. Entenderam? É um incentivo para a pessoa frequentar o Interact e vocês conseguirem ter ela de sócio. Essa é a ideia. Tá bom? Qualquer coisa, vocês vão chamando eu e a Lê aí que a gente vai explicando. Por favor. Pode falar. Então, outra coisa aqui. Convidados em projetos feitos durante esse período não pontuam em nada. Projetos nossos, eu digo. Em projetos, Nossos. eu acho que eles podem entrar como presente em reunião aqui, Tá, entendeu? obrigado. Uhum. Eles entram como. Eu vou colocar. Boa sugestão. Obrigada, pessoal, por melhorar o meu trabalho. Enfim, eu vou mudar aqui, eu vou colocar presente em reuniões e projetos. Perfeito. É isso. Obrigado. Alguma dúvida no desafio DDQA? Ficou alguma dúvida? E o de tampinha? Alguém tem alguma dúvida? Só para eu poder passar leve para o outro. Não? Tudo certo mesmo? Real? Tá bom, então. Passando, ó. Apresentação de projeto. Esse vai ser um desafio que vai ser, lógico, vocês vão ter que desenvolver nesse um mês, mas ele vai ser meio que computado, a gente vai ser analisado apenas no dia presencial. Então, os clubes precisam ter alguém lá no presencial, tá? Enfim, nesse desafio, vocês vão precisar criar um projeto. E aí, vocês vão ter que ser impecável nisso. Qual é o projeto, qual a necessidade, quem ele busca atender, enfim, como ele vai ser executado. Vocês vão ter que explicar o projeto inteiro
para gente lá no evento presencial. E aí vai ter uma bancada, vai ter jurados, pessoas experientes lá que vão analisar, enfim. E é isso, aqui eu coloquei o que os clubes vão ter que apresentar, então é bom vocês depois entrarem nesse documento, ler direitinho o que a gente quer que vocês apresentem. E o critério, é, cada critério vai ter, o jurado vai poder dar uma nota de 1 a 10. Um é muito fraco, muito não atende o critério, e 10 é muito bom, eles foram muito bem nesse quesito. E aí, os critérios serão esses. Então, essa é a tabelinha que os jurados vão ter lá no dia. Eles vão ver a apresentação de vocês, ouvirem vocês, qual é o projeto de vocês, e aí eles vão pontuando de acordo com essas perguntas. Então, é bom vocês lerem essas perguntas, lerem o que a gente quer que vocês apresentem e ler os critérios dos jurados aqui antes de vocês estruturarem todo o projeto de vocês, enfim, para estar tudo muito bem alinhado e vocês não perderem ponto assim por falta de atenção. Então, é isso. Algumas coisas aqui bem básicas, tipo, se foi apresentado de forma clara, se o público beneficiado ficou claro, se foi apresentado projeto financeiro, um bom projeto financeiro, se foi viável ser executado. Então, esses são os critérios do nosso jurado. Essa é a tabelinha que vai ter lá para eles no dia. Alguma pergunta? Não? Ó, Sim, fala, Letícia. Martinha. Existe um teto de subsídio Sim. porque ali já está dizendo, né, se vai cobrir os custos ou não. Mais ou menos a média ou o teto do subsídio? Essa é a parte boa, que é o final que eu vou apresentar para vocês. Vou Ah, descer então aqui, desculpa, me gente. antecipei. Deu spoiler, deu spoiler. Gente, só leem, olha isso. Olha que maravilha. Vê se vocês não surtam com isso. Primeiro, os 3 primeiros colocados vão ganhar um valor de subsídio. Primeiro colocado, R$ 1.000. Gente, agradeçam pela RDI que vocês têm. Tá? Agradeçam. R$ 1.000, o segundo colocado, 600 e o terceiro colocado, 400. Como vai funcionar esse subsídio? A gente não pode dar esse dinheiro para vocês, assim, depositar na conta de vocês. Então, o subsídio, ele funciona de forma de reembolso. Vocês vão arcar com os custos, vão pegar essas notas fiscais, o comprovante de tudo, vão mandar para a gente e a gente reembolsa no valor ali do que você ganhou. Então, por isso que tem um das coisas que a gente pede, um dos critérios que tem aqui, é se vocês não conseguirem ficar ali só com o subsídio, como que vocês vão conseguir mais dinheiro, entendeu? É um dos pontos que os jurados vão analisar também, se vocês conseguem se virar, se não der o subsídio que a gente está propondo aqui para vocês. É isso. O Léo tinha alguma pergunta? Desistiu ou não? Era uma, mas eu pensei em outra. Qual o total de pontos que é possível de ter com a criação do projeto? É 80. perfeito. Tá. Obrigado. Pensem em estratégias também, gente. Pensem em estratégias. Dediquem em uma que talvez vale mais ponto, na outra. Não deixem uma de lado, porque vocês podem, né? Pode, vocês podem se dar mal, porque talvez vocês não se empenharam. Se empenhem todas, por dúvida, sim. Mas usem com estratégia também os pontos do que vocês têm é, do que pode beneficiar mais vocês. Pode falar, Márcia. De novo, né? Mas é o seguinte, a gente já fez um brainstorming numa das últimas reuniões e surgiram já sugestões de projetos. Alguns projetos não têm necessidade de valores. Uhum. Eles acontecem, são interação, participação, enfim, não envolve dinheiro, né? Não envolve valores.
tudo bem, se o clube quiser apresentar um projeto desse? Marcinha, a verdade é, a gente gostaria que tivesse valor para eles poderem entender o que Isso, é projetos com valores. Para eles Tá. aprenderem a ir atrás disso, para aprender se ele precisar de subsídio, se ele tiver que ir atrás de patrocínio, como é que eles fazem. para A fazer Uhum. todo o ideia é que planejamento, né? eles comecem a entender essa necessidade que a gente tem, igual Rotary, né? A gente quer fazer Tá, alguma coisa, a gente precisa ir buscar um patrocínio, como é que a gente faz? A ideia é tá, que, de preferência, tenha valores para eles poderem entender que, tipo, o dinheiro não vai cair do céu, tá bom. tá? É para eles Ok. entenderem que como é que busca isso. Essa é a ideia, Uhum. Tá bom. tá? Léo, pode falar. Ao final da reunião, você já vai mandar esse formulário aí, que eu acho que amanhã a gente tá com 3 convidados para ir na Casa da Esperança com a gente. Então já são alguns pontos, né? Então, só Ei, para, Olha esse Léo malandro, ele já quer mandar os caras lógico, para lá. eu já mandei Sim, que é fazerem o assim que eu flyer gosto, das, tem que ter das tampinhas já. competitividade. Isso. Sim, Não, eu vou mandar no grupo dos presidentes e aí eu peço que vocês encaminhem também para os grupos de vocês, para todo mundo ler, todo mundo ficar ciente e todo mundo entender bem, até as pessoas que não participaram aqui da reunião, tá? Eu vou Obrigado. mandar. É, é isso, Leandro, se gente. prepara, tá? Quem sabe aí lá para março, tá? Nós estamos lá, viu? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Agora é a hora, gente. Depois também, vocês podem mandar mensagem para mim, mas eu tô aqui já. Ó, vamos nessa que vai ser bom, hein? Olha, RDI fazendo até subsídio de projeto, hein, Leandro? Fala aí, a Pois gente não faz é. essas coisas, a RDI tá fazendo subsídio de Tá projeto. arrasando, muito bem, Lê. Parabéns, muito bom. Aproveitem, gente. Crie o projeto, apresente para a gente o projeto do sonho de vocês. Vocês não têm a oportunidade de ganhar esse valor de subsídio, R$ 1.000, gente. Faça o projeto do sonho de vocês. É isso que a dica que eu dou para vocês. E é isso. Vou. Eu não estou muito confiante que ninguém tem dúvida, mas tá bom. Agora a dúvida vai surgir a hora que todo mundo começar a executar. É, Isso vai se ser vocês fácil. tiverem alguma dúvida no processo, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o pessoal da equipe. Se tiver dúvida em projetos também, a Milena, RDI da gestão passada, ela é da comissão de projetos da equipe atual, então ela também está disponível se vocês tiverem dúvidas no projeto. E aí eu vou revisitar algumas coisas que vocês deram a dica, e aí eu mudo também. Não vai dar para mandar hoje, né? Mas já fique pensando, os formulários, vocês não precisam O colocar. formulário consegue ler. O formulário a gente faz aí, já faz uma base aí para Os mandar. formulários sim, mas eu tô falando, os formulários também têm a data, por exemplo, aqui, ó. Data da reunião ou data da posse, entendeu? Pode Então vocês não preencher depois, né? Isso podem preencher começa a depois. valer a partir de agora, mas preenche depois, tranquilo. Isso. E a Não me arrecadação, esqueçam das fotos. Não esqueçam das é, fotos, as fotos é importante, tá? gente. E ó, pessoal, não é foto individual, tá? É foto da pessoa lá no meio, né? Lá no meio do Só tem que estar clube. fazendo alguma coisa, né? Tá trabalhando no meio da reunião, tá sentado lá prestando atenção na reunião, né? É. A gente precisa saber Isso. quem é. A gente vai querer uma Quem é que está selfie participando? e Isso. depois ele lá no meio da reunião, tá? São essas fotos que a gente vai precisar. E a gente tem que identificar isso, tá bom? Uhum. Então é isso. Tá Estou à lançado. disposição também. Se alguém precisar de alguma coisa, é só me chamar, tá? Tá lançado, eu vou revisitar esse documento aqui, mas as coisas estão valendo a partir de agora. Então, os formulários vocês podem responder depois. A apresentação é no presencial, mas vocês têm esse quase 2 meses para desenvolver. E a arrecadação de tampinhas também. Vocês têm todo esse tempo para arrecadar e o evento presencial. Então, é isso, gente. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu fico por aqui. Qual dia você falou que era estimativa mesmo de seu projeto presencial? 20 e poucos de. 22, 22 de março. 22 de É. março. Tá. Talvez, tá? Não é tipo 30 Não, de tá. Pra saber quando eu ponho de limite da arrecadação.
Gente, 22 de março é um domingo, né? A princípio sim, Márcia. Tá, A gente está trabalhando com essa data aí. Vamos ver o que a gente ok. consegue, tá? Mas vocês fiquem Ok. tranquilo que se mudar, não vai ser para antes. Se mudar, a gente deixa um pouquinho para depois, tá? até porque tem carnaval aí no meio, né? Porque tem carnaval, a gente Fevereiro tá não vai aproveitando, ser. vocês precisam ter um pouquinho mais de tempo, Fevereiro. tá bom? Vamos tirar uma foto, não? Cadê o pessoal? Vamos. Claro. Ah, e quem vai fazer a foto é o Leandro, que é o anfitrião do negócio, porque você acha que eu vou conseguir fazer isso daqui? Gente, eu não consigo voltar pra reunião. Como que eu faço isso? Mas Eu você tá. vou tirar, eu vou tirar o teu compartilhamento, tá?